Nesse vídeo, vocês que estão se preparando para uma prova de vestibular ou concurso, verão nossos comentários sobre uma questão de concurso que, de acordo com a nossa avaliação, tem um nível fácil mesmo de resolução. A grande vantagem tem o candidato que conseguir sacar o gabarito quanto antes, porque esse candidato vai ter mais tempo para resolver o resto da prova. Então vamos lá! Olá pessoal, eu sou Pedro Grandão, professor de língua portuguesa formado pela PUC do Rio de Janeiro. Começa agora mais uma videoaula do nosso canal Português Papo Cabeça. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas e ative o sininho para receber todas as notificações. Nessa aula nós vamos comentar uma questão de concurso voltada para o assunto de sintaxe, a parte da gramática que estuda a função das palavras no contexto da frase. Uma questão que, de acordo com a nossa avaliação, tem um nível fácil de resolução, permitindo que o candidato já consiga sacar o gabarito depois da primeira leitura da questão. E com isso vai dispor de mais tempo para resolver o resto da prova. Vamos entender. Segue um quadro. Prefeitura de Sobradinho, assistente social 2024. Aluga-se chácaras à beira do Rio São Francisco. Na construção da frase do cartaz, há um desvio linguístico referente a regência verbal, B, regência nominal, C, concordância verbal, D, concordância nominal, E, ortografia. Peço para que deem uma pausa antes de ser dado o gabarito. O gabarito é letra C. A pergunta do enunciado é: o desvio gramatical que ocorre no cartaz é referente a quê? Vamos supor que você esteja na fase de pré-leitura da prova. A fase em que, de acordo com o método que nós já propomos em outra videoaula, o candidato está fazendo uma leitura prévia da prova como um todo, a fim de avaliar o grau de dificuldade de cada questão. Chega nessa questão, dependendo do domínio que o candidato tiver sobre a gramática, vai poder sacar uma coisa. O enunciado da questão se refere ao desvio gramatical, ou seja, ao erro de gramática que ocorre no cartaz. Vocês conseguem identificar esse erro? Vejam que o único verbo dessa frase é o verbo alugar, seguido do pronome apassivador se. Ou seja, trata-se de uma oração na voz passiva sintética. O sujeito desse verbo, por ser uma oração na voz passiva, é o elemento que recebe a ação de alugar. Ou seja, chácaras. De acordo com a norma padrão da concordância verbal, como diz a alternativa C, o verbo tem que concordar em pessoa e número com seu sujeito. O sujeito chácaras está na terceira pessoa do plural, de modo que o verbo também deveria estar nessa mesma pessoa e número, mas não está. Está na terceira pessoa do singular. Então a frase, de acordo com a norma padrão da concordância verbal, deveria estar assim como está a frase abaixo. Então temos um erro de concordância verbal, como diz a alternativa C, que, portanto, é o gabarito da questão. A concordância verbal correta está na frase de baixo, onde o verbo alugar está na terceira pessoa do plural, tal como seu sujeito chácaras. Tudo bem que nós ainda estamos na fase de pré-leitura da prova e essa é apenas uma das questões que o candidato tem para ler e avaliar o grau de dificuldade. Então, em casos como esse, a sugestão é que marquem uma pequena seta ao lado da alternativa que julguem ser o gabarito. Agora vamos supor que chegou o momento de se resolver mesmo a questão. Após relermos o cartaz, vamos reler as alternativas na ordem em que elas aparecerem na questão. Começando pela alternativa A, regência verbal.
Seria erro de regência verbal se o único verbo que aparece no texto, que é o verbo alugar, tivesse um erro de regência. Ou seja, se ocorresse alguma inadequação no complemento do verbo. Quem aluga, aluga alguma coisa. Então se trata de um verbo transitivo direto. Então o erro de regência verbal ocorreria se a frase fizesse uso de alguma preposição antes do complemento verbal. Isso não ocorre, ou seja, não se trata do gabarito da questão. Agora vamos à alternativa B. Um erro de regência nominal seria, por exemplo, no substantivo beira. De acordo com a norma de regência, esse substantivo, a princípio, exige a preposição de. O termo em negrito é o complemento nominal do substantivo e está regido corretamente pela preposição de, ou seja, não há qualquer erro de regência nominal e, portanto, a alternativa B não é o gabarito da questão. A alternativa C nós já comentamos, trata-se do gabarito da questão. Agora vejam a alternativa D. De acordo com a norma padrão da concordância nominal, artigos, adjetivos, pronomes e numerais concordam em gênero e número, via de regra, com o substantivo a que se referem. Então, os dois erros possíveis de concordância nominal que ocorreriam, mas que não ocorrem, seria se fosse usado um artigo masculino para o substantivo beira, que é feminino, ou então um artigo feminino para o substantivo rio, que é masculino. Só que nenhum desses dois erros ocorre no cartaz. Então a alternativa D também não é o gabarito da questão. Quanto à alternativa E, erro de ortografia, quem quiser pode dar uma pausa para perceber que não ocorre qualquer erro desse tipo nessa frase. Nenhuma palavra está grafada incorretamente. Então, a alternativa C é a única que responde corretamente à pergunta do enunciado, sendo, portanto, o gabarito da questão. Bem, nós avaliamos essa questão como de fácil resolução, pelo menos para o candidato que dominar razoavelmente a gramática. Sobretudo, na prova em que essa questão apareceu, nenhuma questão de língua portuguesa apresentou, pelo menos de acordo com a nossa avaliação, um nível difícil de resolução. No máximo, algumas questões de língua portuguesa apresentaram um nível médio de resolução. Eram 10 questões de língua portuguesa entre 30 questões que incluíam matemática, noções de informática e conhecimentos específicos. Então, o ideal é que questões como essa que nós acabamos de comentar tenham o gabarito sacado quanto antes, pois assim vai sobrar mais tempo para se resolver o resto da prova. O nosso canal Português Papo Cabeça antigamente se chamava Aprenda Língua Portuguesa. Cada vez mais estaremos focados em vocês, que estão movendo a roda da história para que seja criado um futuro melhor para todos. Então, o nosso foco principal continua sendo os vestibulandos, que terão no nosso canal uma fonte importante de estudo de língua portuguesa, onde nós ensinaremos os recursos da nossa língua para que possam, em primeiro lugar, escrever de forma adequada, entre outros textos, a redação do vestibular. Em segundo lugar, para que possam interpretar textos de forma adequada, não apenas numa prova de vestibular ou concurso, mas também na leitura de textos que ajudarão vocês a se manterem atualizados. Cada vez mais, nós teremos no nosso canal um Papo Cabeça. Ensinaremos nossa língua sim, mas de forma a estimular a inteligência que nasceu dentro de vocês e que precisa ser estimulada. E a missão do nosso canal é melhorar cada vez mais. Então vocês podem usar a nossa fanpage do Facebook para fazerem qualquer comentário, elogio, crítica ou ainda reclamação sobre as nossas videoaulas. E vocês também podem usar a nossa fanpage do Facebook para pedirem para esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham sobre a matéria.
E nós agradecemos a todos vocês que estão assistindo às nossas videoaulas. Em especial, nós agradecemos a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado, porque vocês estão ajudando o nosso canal a ser feito. Pedimos ainda que deixem um like. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.